Oi pessoal, nós somos o grupo 1 da disciplina de Paradigmas de Linguagem de Programação da UFCG e viemos apresentar para vocês o nosso projeto em paradigma lógico, o Bug Crush, que é uma versão alternativa do clássico mobile Candy Crush, só que dessa vez para terminal e feito em Prolog. O nosso grupo é formado por Ana Paula Soares, Ariana da Silva, Maria Eduarda Ramos e Yasmin Dantas. A proposta do jogo é bem interessante e se alinha bastante ao Candy Crush original, em que nós temos um quebra-cabeça no qual o jogador vai trocar doces coloridos de lugar para formar combinações. Só que aqui nós temos insetos, que representam os famosos bugs que nós programadores sempre encontramos quando estamos desenvolvendo. Mas antes de falarmos um pouco mais sobre como foi utilizado o paradigma lógico aqui no jogo, vamos executá-lo e ver como é que está a gameplay para que vocês possam entender um pouco mais sobre cada uma das funcionalidades. Para jogar o Bug Crush é super fácil. Basta clonar o repositório do jogo e dentro do diretório você vai rodar o seguinte comando: swipl src/main.pl. Com esse comando aqui, eu estou buscando o arquivo principal para conseguir rodar o jogo dentro do SWI de Prolog. Aqui dentro do SWI, eu vou indicar Start para iniciar o processo. E prontinho, agora você já pode jogar o Bug Crush tranquilamente. Primeiramente, você chega a uma tela inicial, basta apertar M de forma maiúscula ou minúscula e você entra dentro do jogo. Aqui na tela principal, você vai ter 4 opções: de iniciar o jogo, de observar as regras, observar instruções e observar também o campo de sair. As regras do jogo são super simples e seguem a mesma lógica do Candy Crush que foi observado anteriormente. Já as instruções seguem um formato que é mais adequado para Prolog. Aqui, no lugar de selecionar as peças e movimentá-las, nós vamos indicar coordenadas para cada uma delas e qual a direção com a qual nós queremos trocá-las. Aqui, por exemplo, nós vamos ter uma entrada para a linha, uma para a coluna e uma para a direção. Agora vamos iniciar o jogo. Basta apertar 1, aqui na minha entrada, colocar o meu nome de login, pousar PLP, Enter para iniciar e nós já chegamos no tabuleiro. A movimentação segue o mesmo padrão de sempre. Nós vamos selecionar uma linha e uma coluna e a direção. Aqui, por exemplo, eu vou selecionar essa peça aqui, que está na linha 2, coluna 2, e vou movimentá-la para baixo. Com esse movimento ela desce, combina e gera pontos para mim. Agora eu ainda tenho 14 movimentos restantes. E eu vou jogar com vocês para a gente conseguir testar se eu consigo ganhar ou não, fazendo vários movimentos em seguida. Prontinho, aqui no meu jogo eu já consegui fazer combinações o suficiente para conseguir vencer, porque a minha pontuação mínima é de 500 pontos. Apesar disso, eu poderia também ter perdido. Nesse caso, meus movimentos teriam acabado e eu entraria numa tela final de loss. Agora vamos acompanhar um pouquinho mais de perto toda a adequação do código ao paradigma lógico para que pudesse ser aproveitado da melhor forma possível a linguagem de Prolog e também utilizar alguns truques que a estrutura do paradigma lógico nos oferece. A adaptação ao paradigma lógico aqui nesse projeto acontece desde a sua estrutura até os seus módulos individualmente, já que nós preferimos utilizar uma abordagem que fosse completamente declarativa, alinhando tanto com o paradigma lógico em si, quanto também com as regras da própria Prolog. Um exemplo interessante é o que acontece aqui em Clearboard, já que, em vez de utilizarmos estruturas mais próximas ao paradigma imperativo, como for e while, para percorrermos o tabuleiro e procurarmos peças que fazem parte de um match, nós vamos utilizar o find all e o between, que são práticas próprias de Prolog e se aproximam muito mais do paradigma lógico. Além disso, falando sobre predicados, nós podemos ver que todo o sistema é estruturado em predicados. E alguns exemplos estão presentes aqui mesmo nessa página, como por exemplo match coord, que é utilizada para fazer justamente uma verificação de coordenadas que fazem parte de um match, para que assim nós possamos retirar as peças, esvaziar o tabuleiro e depois utilizar a randomização para populá-lo novamente. Um terceiro ponto é que fatos e regras são utilizados por todo o projeto para declararmos informações diretamente. E um exemplo disso acontece nesse módulo aqui de configurações, em que nós definimos o tamanho do tabuleiro antes de qualquer coisa, já que nós utilizamos um tabuleiro que tem 8 por 8 peças.
Nesse sentido, as regras também são utilizadas para definir alguns aspectos do jogo, como, por exemplo, a utilização de pontuações. Nesse caso, nós temos pontuações fixas atribuídas ao tamanho de cada um dos matches. Por exemplo, se eles tiverem 3 peças, nós vamos ganhar 10 pontos. Se tiverem 4, 20 pontos, e assim por diante. Em quarto lugar, a utilização de recursividade também está presente por todo o projeto, já que ela é nossa alternativa a abordagens iterativas que seriam encontradas em linguagens imperativas. E como um exemplo desse uso de recursão, nós temos aqui os predicados responsáveis por fazerem as peças caírem, que estão aqui representados por fall call. Esses predicados eles são utilizados em geral para fazer toda a dinâmica de troca de peças e que quando essas peças somem, novas peças chegam após as explosões. Aqui na linha marcada é possível observar que o próprio predicado chama a si mesmo utilizando a cauda de uma lixa passada anteriormente. E essa abordagem vai servir justamente para podermos percorrer cada um dos elementos da lista, utilizando a recursão. Em quinto lugar, o uso de unificação é exemplificado tanto com exemplos com listas, como o que está marcado aqui na tela, como também em alguns outros predicados. Um exemplo é a utilização dessa unificação aqui em Member RC Cohorts. Porque o que está acontecendo aqui? RC vai ser unificado com cada um dos elementos de uma lista de coordenadas. Então, R e C vão ocupar os valores primeiro e segundo de cada uma das tuplas dessa minha lista de coordenadas. Em sexto lugar, o uso de backtracking vai ser de extrema importância, especialmente em funcionalidades que fazem buscas pelo tabuleiro procurando por matches. Um exemplo é Match Cohort 3, que vai gerar coordenadas que fazem parte de um match. E aqui nós temos o Between 1NR e Between 1NC, que geram todas as combinações possíveis de linhas e colunas nesse tabuleiro. Caso uma combinação não satisfaça as condições do match, o Prolog vai sempre tentando por outras alternativas, e assim nós conseguimos buscar em todo o tabuleiro, sem deixar nenhuma passar. Em sétimo lugar, os recursos da linguagem de Prolog foram utilizados à exaustão para melhorar a otimização do código. E um exemplo é o que nós podemos observar aqui em Animate Gravity, em que nós temos tanto uma estrutura de if then else, que está aqui dessa checagem de board diferente do next board, como a própria desigualdade, que checa se o tabuleiro atual está diferente do próximo tabuleiro que já foi gerado. E isso aqui vai ser utilizado justamente para poder fazer a aplicação da gravidade, para que nenhuma peça caia quando já estiver completo o nosso mapa. E em oitavo e último lugar, já que nós já fizemos uma demonstração do jogo para vocês, a manipulação de listas é o ponto central do Bug Crush por inteiro. E nós temos a manipulação de listas em vários tipos de funcionalidades, como, por exemplo, as checagens de gravidade, as checagens de matches e outras opções. Apesar disso, como já mencionamos bastante a lógica por trás do código, vamos mostrar aqui um exemplo que está presente na nossa UI, na renderização do jogo para torná-lo mais interessante visualmente. Um exemplo aqui é em Draw Row, que vai ser utilizada justamente para trazer as cores utilizando o ANSI. E em Draw Row, nós utilizamos essa separação da estrutura da lista, que tem uma cabeça e uma cauda, e nós aplicamos a coloração em cada um dos elementos, chamando recursivamente a cauda até que só haja um elemento e aquela aplicação se encerre. Ficamos por aqui. Nós já apresentamos um pouquinho sobre a utilização do jogo, alguns exemplos de execução e também exemplos do código, mas recomendamos que vocês acessem o nosso repositório que está lá no GitHub, sob o nome de Bug Crush pré-prolog. E também agradecemos bastante por toda a atenção e todo o suporte que vocês deram para o projeto até aqui.